Ouvintes da Rádio 3 Corações FM, falaremos neste momento com a doutora Carla Andréia, ela que é psicóloga. Vamos falar hoje sobre um assunto, esse assunto também é recorrente da União da Saúde, da OMS. Vamos falar hoje sobre os riscos causados pela droga. Doutora Carla, bem-vinda à Rádio 3 Corações FM, bem-vindo ao nosso informativo. A início falaremos sobre quais são os riscos do uso dessa substância como droga entorpecente. Boa tarde. Boa tarde, Gerson. Boa tarde, ouvintes da Rádio 3 Corações FM. Primeiro, é preciso que a gente entenda a diferença, né, de droga propriamente dita e entorpecente. Vamos fazer uma separação aqui para a gente conseguir traçar uma linha de raciocínio mais esclarecedora. Então, as substâncias entorpecentes, ela causa torpor no organismo. É aquela substância, qualquer coisa que em contato direto com o seu organismo, a pessoa que estiver em pé, ela cai. Por exemplo, quando o animal pesado foge do zoológico, um elefante, alguma coisa assim, eles querem fazer com que aquele animal durma ou apague para que eles possam locomover. Então vai ser usado ali um entorpecente, né, para causar esse torpor no organismo e esse animal cair. Então o entorpecente, ele tem essa característica. Já o crack, por exemplo, a cocaína, eles são estimulantes, ou seja, eles desenvolvem comportamentos no organismo da pessoa que vai deixá-los em movimento, eufóricos, com ações e movimentos bem, digamos, involuntários. Isso, exatamente. Então é preciso a gente pontuar essa questão e saber separar, mas tudo é droga. Em relação à questão da toxicidade, todos eles são tóxicos no organismo, mas nós temos a questão da toxicidade aguda e a crônica. Por exemplo, a crônica, quem fuma cigarro, embora é uma droga legal, vamos assim dizer, porque não é proibido fumar, né, cigarro normal, mas ela causa prejuízo no organismo e ela tem uma toxicidade crônica. A pessoa não passa mal ali, não morre naquele momento, mas a um longo prazo vai causando danos enormes no organismo, como câncer de pulmão e por aí vai. Já a aguda é aquela que causa overdose, né? A pessoa já fica daquela situação, como nós temos aí agora essa droga bastante preocupante, a K9, onde está cada vez mais entre os jovens e crianças. Em São Paulo já tem criança fazendo uso dessa K9, e ela causa esse comportamento estranho, como se fosse zumbi. Ela é conhecida também como zumbi, e a pessoa começa a fazer aqueles movimentos repetitivos, de forma que quando passa aquela overdose, eles ficam no estado em que parou. Então, isso é uma toxicidade aguda. E a gente precisa separar e entender para a gente seguir a partir daqui. Doutora Carla, como se prevenir antes de ser tragado por esses vícios dessa substância? A prevenção é esse trabalho, inclusive, Gerson, que você está fazendo aqui. Os meios de comunicações, expandir, fazer trabalho de esclarecimento à população, para que saiba os danos que essas drogas causam, não só no organismo, mas também na psique humana e em toda a família, porque uma pessoa que é, por exemplo, viciado, um alcoólatra, ele não sofre sozinho, toda a família sofre, todo o seu entorno sofre. Então esse trabalho de prevenção, ele se faz principalmente no seio familiar,
nas escolas com projetos desenvolvidos, né, pela equipe pedagógica, na sociedade como um todo e usando os meios de comunicação para divulgação da situação que a pessoa fica ao ser dependente dessas drogas. Só que, Gerson, paradoxalmente, o que acontece? Hoje nós temos na mídia uma influência negativa em relação às drogas. Por exemplo, os comerciais que se faz com cerveja, cigarro, onde tem aquelas mulheres mais bonitas, mais chamativas. Então eles passam a ideia para a juventude principalmente e os adolescentes que estão em fase de busca de identidade, que ao beber, ao fumar ou ao usar esse tipo de droga, você vai estar na qualidade de que aquela pessoa se apresenta na propaganda, o que não é verdade. Mas adolescente é adolescente. Tanto é assim que começa pela adolescência. O alcoolismo, o tabagismo, bem como o uso de substâncias entorpecentes e outras drogas, começa na adolescência e aí por aí vai. Porque o alcoólatra, ele não é um alcoólatra inicial, ele se torna a partir da primeira dose e por aí vai, sempre cada vez mais tentando suprir aquela dose, chega em um ponto, numa situação realmente caótica, que aí vai precisar de um trabalho de multiprofissional para tentar sanar e reverter essa situação. Para quem está nos ouvindo neste momento, doutora Carla, qual a melhor forma para não se envolver com essas práticas? Então, é o que eu falei, né? Uma pergunta ela vai ajudando na resposta da outra. São justamente esses projetos que a escola, junto com a família, ele desenvolve para trabalhar nessa juventude a ideia de que o álcool e o cigarro não é uma coisa legal, porque o próprio nome, Gerson, está falando, droga é droga, independente delas serem lícitas e ilícitas, elas são droga, e tudo aquilo, eu tenho que ter essa consciência, esse entendimento, desde a mais tenra idade, de que tudo que me faz mal é uma droga. Se me faz mal e é uma droga, eu tenho que sair fora daquilo ali. E eu acho que as políticas públicas governamentais deveriam criar leis também que proibissem, inclusive, o uso de propagandas enganosas e mentirosas e incentivadoras, porque é um incentivo para as crianças e para adolescentes. Veja você, a ostentação no meio funk, nada contra o funk, não é o tipo de música, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a ideia que se passa, né, muitas vezes o jovem não tem aquela condição de ter aquilo que se passa naquela propaganda, naquele clipe que está sendo apresentado, e muitas vezes começa nessas drogas e parte para o mundo do crime, porque para suprir aquilo ali, inclusive o seu vício e a sua necessidade, ele vai ter que roubar, invadir a casa de alguém, assaltar alguém na rua, e por isso que é um problema de ordem pública. Então todos têm essa responsabilidade, começando em casa, na escola principalmente, e usando esse trabalho aí